YR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Papacaça Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. Tudo bem, agora 11 horas e 5 minutos, 11:05 aqui na Papacaça de Bom Conselho. Deixa eu falar pra você aqui do Arrelique Maria. O Arrelique Maria é pra você, mulher, preste atenção. Tá sofrendo aí com TPM, vive sentindo cólicas, vive inchada, com dor de cabeça, mal-humorada, preste atenção, tá com insônia? Arrelique Maria. É isso mesmo, corra até a farmácia e compre já o seu Arrelique Maria, vai resolver esse problema, deixa a sua saúde novinha em folha, fique novinha, fique saudável tomando o Arrelique Maria. A Arrelique Maria é da Siga Natural, você encontra em farmácias ou então em casas de produtos naturais, farmácias ou casas de produtos naturais. Começando agora o nosso debate, a nossa entrevista, hoje vamos falar de saúde, né? Vamos falar aqui com o pessoal da saúde. O tema hoje, mitos e verdades sobre o aleitamento materno. Para falar sobre esse tema, estou recebendo aqui os enfermeiros João Paulo. Bom dia, João Paulo. Puxa aí o microfone por obséquio. Isso. Bom dia, João Paulo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Isso. Também a enfermeira Fernanda Tenório. Opa, pode segurar, não tem problema nenhum, se quiser. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Papacaça. Bom dia aqui a Patrick e André, né? Bom dia aqui, Joane. Obrigada, agradeço pelo convite. E quero também mandar um alô especial para a minha comunidade, viu? Pronto. Da Barra do Brejo, mando um alô a todos. E escute aí e tire as dúvidas. Perfeitamente. Pessoal da Barra do Brejo, um abração. Também a coordenadora da atenção básica aqui de Bom Conselho, Joane Cavalcante. Satisfação tê-la aqui. Muito bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. E mais uma vez estamos aqui, né, enquanto gestão pública, né, tratando de assuntos de interesse da população, principalmente aí chamando a atenção das gestantes, das mulheres que já tiveram seus bebês, das nutrizes, né, falando um pouquinho sobre a amamentação. E desde já agradecendo, né, que estamos aqui em equipe, junto com o João Paulo, enfermeiro da UBS lá do Cigano, né, Dr. José Barbosa, e Fernanda lá da UBS Barra do Brejo, né? Então é com grande satisfação que estamos aqui hoje. Perfeitamente. Eu já vi em várias revistas alguém falando que o melhor alimento do mundo é o leite materno. É verdade? Não é verdade? Por quê? Sim, é verdade, né? Tendo em vista que é um leite completo, né? Completo justamente aí para os primeiros anos de vida de uma criança, né? Onde reflete lá na frente, na vida adulta, no jovem, no idoso, né? Referente à questão de doenças mesmo, né? Até a questão de imunidade e o desenvolvimento mesmo daquela criança. Até que idade a criança pode amamentar? Qualquer pode falar, inclusive os enfermeiros podem ficar à vontade. Até que idade, pode puxar esse microfone se for o caso, pode ser amamentada? Nesse mês que a gente está, né, no Agosto Dourado, ele está realmente referenciado justamente para a questão do padrão ouro do leite materno, justamente por esse nome, Agosto Dourado, padrão ouro. Então, o ideal é que a criança ela seja amamentada até 6 meses, exclusivamente, sem nenhum uso de nenhum complemento, seja água, chás ou qualquer outra forma. É o leite materno exclusivo. E a partir dos 6 meses, começa-se o complemento com os alimentos preferíveis, os saudáveis, e até os 2 anos a mãe ela pode estar amamentando, porém complementado. Exclusivamente é esperado que seja até os 6 meses. Então quer dizer que, Fernanda, quer dizer que a criança
deve tomar o leite, que deve se amamentar somente com o leite da mãe até 6 meses de vida, é isso? Isso mesmo, Patrick. O ideal é que seja, de fato, até os 6 meses. Não que ela não possa amamentar após os 6 meses. Ela pode sim ser amamentada após os 6 meses de idade. Porém, aí existe uma complementação. Quando ela chega aos 6 meses, a gente orienta aquela mãe para ela começar a complementar aquela alimentação. Tá certo? Agora, deixa eu aproveitar aqui, inclusive, um pouco qualquer um pode falar, o leite, o que a mãe está comendo, se alimentando, enfim, interfere na qualidade do leite também, ou não tem? Porque tem mulher que fumou um bom tempo, ou então fez uso de bebida alcoólica, enfim, e começou, depois parou tal, e começou a amamentar. Teve o filho, começou a amamentar. O que ela usou, o que ela bebeu, enfim, vai interferir na qualidade do leite? Olha, com certeza pode interferir se ela continuar, principalmente, né? Tanto a questão da bebida alcoólica, o fumo, a questão do alimento gorduroso, né, do café, do chocolate, enfim, são diversos fatores que podem estar alterando ali e fazendo assim com que a criança reflita na criança, né, essa amamentação, né? Eu vou até falar um pouquinho que João Paulo adiantou aí a questão do agosto dourado, né, que justamente por isso que a gente está aqui neste mês, né, do agosto, enfatizar agosto dourado, como o João Paulo bem falou, que é o padrão ouro, ali da alimentação, da vida em si de uma criança, né? E desde 1991, a Organização Mundial da Saúde, ela já instituiu, né, esse nome agosto dourado, já para ser chamado a atenção a questão da amamentação, né? Em 92 foi criado a Semana Mundial da Amamentação, que é justamente do dia 1 até o dia 7 do mês de agosto, que hoje nós estamos no dia 8, né, um dia após, né, ainda dentro, né, da semana, vamos dizer assim, como já para a gente estar falando, enfatizando e melhorando essa questão da conscientização da população, né, no que diz respeito a esse incentivo ao aleitamento materno. E em 99, o Brasil ele adotou essa Semana Mundial da Amamentação. E durante todo esse mês a gente está trabalhando nas unidades de saúde. Nós fizemos no dia 1 de agosto um momento com os profissionais de saúde, com alguns profissionais de saúde, só como forma simbólica mesmo de abertura do Agosto Dourado, né, onde nós tivemos 2 palestras a respeito deste assunto, né, fortalecendo aí a questão da importância da amamentação, com uma profissional, né, Rafaela Matos. Nós tivemos outra palestra também sobre a questão do engasgo, né, nos RNs, né, como fazer algumas manobras nessa situação, junto com o enfermeiro Cleito, que é o coordenador lá do SAMU, né, onde foi repassado aí para os nossos profissionais. E do dia 1 até o dia 10, do dia 2 ao dia 10, nós estamos trabalhando nas unidades de saúde, né, falando sobre o tema, né? Então, assim, agradecer às unidades que sempre abraçam, né, essas ações, né, de forma honrosa, né, de forma que eles de fato repassam ali para a sua comunidade, para as suas gestantes, essa questão da amamentação, da importância da amamentação, onde eles já trabalham no pré-natal isso, né, das gestantes, e nesses momentos de educação em saúde mesmo propostos nas unidades, né? E é louvável assim quando a gente fala dessa questão de fazer uma programação e cada um com sua característica ali, né, prepara o momento com todo carinho, com lembrança, né, com temáticas que elas se sentem à vontade de estar na UBS, né? E isso é motivo assim de orgulho para a gente estar falando aqui, né, diante dos profissionais, né, que de fato abraçam a causa, né, aí com todo carinho enquanto profissionais da atenção básica, que é justamente isso, a gente está perto ali da população, perto das gestantes, contribuindo, né, com aquela comunidade. Agora, me diga uma coisa, quando o Brasil aderiu à campanha, ou começou a fazer parte da campanha no início da década de 90, quer dizer, foi para incentivar, mas
a situação do leite materno estava tão complicada assim no Brasil, porque é necessário uma campanha dessa natureza para poder incentivar as mães a amamentar melhor, cuidar-se melhor, para que possa amamentar o seu filho. Pois não, enfermeira? O intuito é justamente esse, para melhorar a orientação dessa mulher. Porque o que é que acontece? Na maioria das vezes, quando a mulher ela não consegue amamentar, é porque ela tem alguma dificuldade no período pós-parto, que é o período em que ela vai iniciar a amamentação. Seja por a fissura, que é o que mais acontece na mama da mulher, acontecem as fissuras e aí começa o período de dor. A mulher ela vai sentir realmente bastante dor. Por que acontecem as fissuras, né? As fissuras elas acontecem na maioria das vezes pelo fato da pega incorreta do bebê. Então, se o bebê ele faz uma pega incorreta, consequentemente aparecem as fissuras. Então, se a mulher ela não tiver a orientação dessa pega correta, de que pode aparecer realmente essa parte das fissuras, ela vai desistir a partir do momento que começar a ficar doloroso aquela amamentação. Então, por isso do papel de nós, enquanto enfermeiros e dos profissionais de atenção básica, estarem orientando essa mulher para que ela consiga amamentar. Por quê? Porque quando a criança ela não consegue ser amamentada exclusivamente até os 6 meses, consequentemente ela está mais exposta a alergias, a infecções respiratórias, que são as síndromes gripais, e dentre outras doenças que são mais características na primeira infância e principalmente de 0 a 6 meses. E aí, por isso da importância do enfermeiro ele estar capacitado para orientar essa mulher. Então, diariamente a gente está lá na unidade, fazendo a atenção, uma atenção integral a essa mulher, para que ela consiga realmente sair orientada e chegar na maternidade com uma orientação boa para conseguir amamentar o seu filho. Ô, Fernando, agora a mãe pode, claro, vocês vão dar orientação, mas logo no início, ela pode pegar o leite colocado no recipiente, tipo numa chuquinha ou uma mamadeira, enfim, e dar para a criança até chegar num especialista para indicar, para ajudar nessa situação? Ou o leite tem um prazo de validade, não sei, como é que funciona? Bem, o ideal é que, assim, na verdade, é que ela não pegue a chuquinha. O ideal seria que essa mãe, ela fosse para a maternidade sem mamadeira, né? Sem mamadeira, sem nada, porque existe os copinhos que podem ser ofertados, né, para aquelas mães, para ela colocar o leite da criança, tá? Para não usar justamente essa mamadeira. Por quê? Porque o bico, ele interfere muito na questão da amamentação, entendeu? O bico de chupeta, o bico de mamadeira pode trazer vários problemas para essa criança futuramente. Porque para a criança é muito mais fácil, né, ela sugar uma mamadeira do que ela sugar o peito, né? Ela vai ter a mamadeira, a mãe vai pegar, vai virar o leitinho, desceu. Tá? E ela indo para o peito, ela vai ter o trabalho de puxar o peito, ela vai ter que trabalhar, né? Só que aí, para ela também, se ela tiver uma grande produção de leite, ela pode estocar esse leite, sim. Esse leite ele pode ficar estocado por um período de 15 dias na parte do congelador. Ela pode congelar naqueles recipientes de vidro, de azeitona, de maionese. Ela vai fazer uma esterilização. Bem lacrado, bem fechado. Bem lacrado. É importante também que, quando ela for dar aquele leite que está lá estocado, esse leite ele não pode ser fervido, tá? Esse leite ele tem que ser aquecido em banho-maria, tá? Não existe ferver leite materno. Banho-maria é aquele famoso que a água quentezinha na bacia vai jogar água em cima do recipiente, é isso? Não, você esquenta. Você vai colocar, esquenta a água e coloca o vidro dentro daquela água. Aí aquele leitinho ele vai se dissolvendo, ele vai ficando no leite líquido, na parte líquida dele. Então, não existe essa questão de ferver leite materno, tá? Então, daí você vai oferecer para sua criança, sim. O ideal é que seja em copinho. É porque, na verdade, a amamentação, ela requer muito da mulher.
Então, assim, é um ato muito importante de amor, né? Você tem que ter muita dedicação, tem que ter muita paciência, não pode estar estressada, não pode estar muito aperreada. Então, assim, é uma dedicação exclusiva para aquele bebê. Dizer a vocês que é fácil amamentar, isso aí a gente vai dizer que não. É um processo que, assim, que requer muito da mulher, que precisa, assim, se dedicar bastante, né? E, assim, eu só digo sempre a elas que vocês estão oferecendo o melhor de vocês, né? É o melhor, é saúde, que é o que a gente quer que nossas crianças sejam saudáveis, né? Mas nessa questão, Fernanda, quando se fala a questão do aquecimento do leite, que foi citada agora há pouco e tudo mais, mas o ideal justamente é que a criança tenha um contato com o leite diretamente da mama da mãe, e essa situação para o aquecimento do leite, no caso para extrair o leite, tirar o leite da mama da mãe, é só se for uma situação a qual ela não consiga amamentar, não é isso? Isso, ou então, assim, que precise ela retornar para o trabalho dela. Apesar de que ela tem direito de amamentar. Licença maternidade, não é isso? Né? Ou produção excessiva, que acontece muito dela ter muito leite, e de fato aquela criança ela não dá o vencimento para mamar. Ela pode também fazer doação desse leite. Ela pode pegar esse leite e guardar esse leite na geladeira para depois, pode fazer, ou existe o perigo de prejudicar a alimentação da criança, prejudicar o leite da criança, Joani? Não, ela pode, se for fazer a ordenha, né, justamente por questão do trabalho, o ideal é que ela tenha o contato mesmo ali, o binômio, a mãe, o filho, né, tem esse contato na hora da amamentação. Mas, como Fernanda já disse, né, a produção excessiva, retorno ao trabalho, né, a gente pode estar fazendo essa ordenha manual, né, ou através da bombinha de ordenha mesmo, mas que ela seja conservada em geladeira apenas por 12 horas. Né? Em geladeira. Agora, se for no congelador, aí é que pode pôr 15 dias e da mesma forma que a gente falou, né? Ele não pode receber fervura, né? Ele vai lá em banho-maria, ferveu a água, a gente desliga, coloca lá o leite materno, né? E aguarda ficar ali na temperatura ambiente para poder ofertar para o bebê. Entendeu? Deixa eu perguntar o seguinte, com relação à higienização, após a banho amamentar a criança e tudo mais, existe uma higienização específica no peito da mãe para que alguma bactéria ou coisa parecida, como é que deve ser feito? O ideal é que quando essa mãe for amamentar, ela esteja higienizada, pelo menos as mãos estejam higienizadas, né? Que a gente pensa isso, porque assim, toda vez que ela for amamentar, a gente dizer, tem que tomar banho, não tem como, porque assim, o recém-nascido é livre demanda, ele não tem horário para comer. Então, assim, é ideal sim que ela esteja com as mãos ao menos higienizada, né? Quando ela terminar de amamentar, não é preciso ela correr para o banheiro para ir lavar suas mamas, de jeito nenhum. Até porque hoje em dia as mulheres estão muito orientadas, existe aqueles protetorzinhos de mamilo, né? De mama, elas colocam aquele protetorzinho. Então, assim, não tem essa, assim como a gente diz, um cerimonial para fazer essa higiene. Até porque, né, o leite materno também ele serve como anti-inflamatório. Às vezes a mulher, ela tá com uma fissura e aí o próprio leite, ele serve para desinflamar e cicatrizar aquela fissura. E tirando um pouquinho da fala de Fernanda, né, quando ela falou da questão do ato de amor da mulher para com o seu filho, além desse ato de amor, a mulher ela precisa de um apoio familiar, porque a amamentação não é um processo fácil. E já tem a quantidade de hormônios que ela vai ter desde o pré-natal, né, desde a gestação até o pós-parto imediato, que é um período realmente cheio de novas mudanças, tanto mudanças corporais quanto mudanças em relação à hormonal, né? Então ela precisa de um contato e de um apoio familiar muito bom para que ela consiga amamentar. Às vezes a mulher ela tem aquela vontade de amamentar, assim como a vontade de ter o parto natural, né? O parto vaginal. Porém, às vezes por interferência familiar, ela acaba
perdendo esse estímulo. Por quê? Porque às vezes as pessoas da família ficam colocando estímulos negativos. E aí por isso que a gente sempre fala no pré-natal a importância do pai, da mãe, estar ali presente para estar ouvindo, estar sendo também orientado, porque é de extrema importância para que essa mulher ela consiga realmente exercer o seu papel materno, principalmente no aleitamento, que é um momento muito importante e que traz benefícios não somente para ela, mas também para o bebê. Porque quando a mulher amamenta, ela também tem benefícios em relação à prevenção do câncer de mama, ela volta ao seu estado normal mais rápido, o útero ele contrai mais rápido, diminui sangramentos, hemorragias. Então, o leite materno ele traz inúmeros benefícios. Basta que a mulher esteja bem orientada. Então, podemos dizer que o pré-natal, no caso, é o, vamos dizer assim, vou utilizar por minha conta, o ponto de partida, o pontapé inicial para a mamãe ali estar acompanhando o desenvolvimento do seu bebê e seu próprio desenvolvimento. O que falar para aquelas mães, por exemplo, que às vezes pensam, rapaz, eu já tive três filhos, eu vou para pré-natal não, que eu já sei como é que funciona. O que falar para essas mamães? Isso mesmo, às vezes a mulher ela chega lá, né, e a gente percebe quando a mulher ela realmente não está tão interessada naquilo que a gente está falando. Por quê? Porque a consulta de enfermagem, no que diz respeito ao pré-natal, é um conceito ampliado, em que toda consulta a gente avalia o risco dessa mulher. Por quê? Porque às vezes a mulher é um risco baixo, ela tem um risco baixo de ter alguma complicação, mas em toda consulta a gente vai estar avaliando o risco. E às vezes quando essa mulher é uma mulher faltosa, né, uma gestante faltosa, porque acha que já é experiente, ela às vezes peca e erra nisso. Por quê? Porque às vezes acontece alguma complicação e ela não percebeu. Às vezes ela não fez um exame que era importante e ela não percebeu. Como, por exemplo, em relação às infecções urinárias, né? Às vezes a mulher ela tem uma infecção urinária, porém ela não tem sintomas. Sendo que quando a gente solicita o exame de urina, né, o sumário de urina, a gente tem uma alteração. Então, na mulher gestante, a mulher tendo ou não sintomas, a gente trata quando tem alteração no exame de urina. Por quê? Porque essa mulher tem que evitar qualquer tipo de infecção urinária para evitar um trabalho de parto prematuro. Então, a gente não só está orientando, auscultando os batimentos cardíacos fetais do bebê, mas também está avaliando ela como um todo, principalmente no risco da mulher, como também do bebê, para que ela consiga ter uma gestação com experiência positiva. Então, é de extrema importância que essas mulheres elas estejam sendo acompanhadas, que aí no primeiro trimestre ela fica acompanhada mensalmente, no segundo trimestre quinzenalmente e no último trimestre, né, que lá no finalzinho, mensalmente. Então, semanalmente, né? Então, é de extrema importância esse acompanhamento, porque aí a gente avalia ela integralmente, assim como a sua família e fatores sociais que a gente possa estar percebendo. Tem perguntas aqui também, inclusive, viu, Patrick? Aqui no nosso WhatsApp também, o pessoal perguntando o seguinte: bom dia, mas é normal a mãe também ter pouco leite para amamentar? Em cima dessa pergunta, o que é que estimula, o que é que a mãe pode fazer para estimular a ter leite? A produção do leite. A produção do leite. Tem alguma dica? Isso, a gente vai entrar, então, Patrick, agora no momento de mitos e verdades, né, na amamentação, né, onde a gente vai estar abordando também essa questão de se o meu leite é insuficiente, né, então vamos lá começar para a gente esclarecer com os nossos ouvintes justamente essa questão, mitos e verdades na amamentação, né, que são importantes a gente saber, porque muitas vezes, como você perguntou aí, o ouvinte está perguntando, na verdade, e vocês estão repassando para a gente sobre a questão do leite materno, se ele é insuficiente, né? Então, a partir dessa prática, a gente vai iniciar esse momento aqui, né, que é bem interessante. E aí, a primeira pergunta, o meu leite é fraco? Né? Existe muito essa questão do leite, se ele é fraco. De fato, algumas mulheres relatam que ele é transparente, né? Que a digestão é rápida e o bebê tem que ser amamentado de forma rotineira. De fato, é dessa forma, né? Ele não é fraco, sim, ele é completo, né? Ele é transparente, ele tem digestão rápida, tem, mas ele é um alimento completo,
né, onde a gente deve, de fato, amamentar ali nosso bebê do início ao fim, ou seja, a gente não interromper aquela mamada, porque se a gente interrompe, o final justamente da amamentação da nossa mama, né, durante esse período de amamentação, é justamente o leite que vem com mais gordura, ele é mais gorduroso, né, onde ele complementa ali, sacia, na verdade, aquela amamentação, aquela criança, é o que vai ajudar ele a ganhar peso, né, a ter saciedade na hora da alimentação. Então é de extrema importância que a gente entenda o tempo de o bebê ter a necessidade ali na hora da amamentação de fazer aquela sucção, de mamar do início ao fim, e não a gente fazer a interrupção, porque se a mãe fizer a interrupção, aí de fato não vai ser uma amamentação ali de qualidade, né, onde de fato ela vai ficar o tempo todo pedindo, que de fato a amamentação deve ser por demanda espontânea, né? Principalmente no início, onde a gente vai dar ali de livre demanda, né? E muitas vezes acontece de a mãe querer fazer horário, né? No início a gente não tem condição de fazer horário, a gente tem que fazer de fato a livre demanda e observar essa questão. O bebê amamenta do início ao fim uma mama, né? E ao final daquela amamentação naquela mama é que vai vir essa parte gordurosa, e depois é que a gente possivelmente, ele tendo a necessidade, a gente leva para outra mama para finalizar aquela alimentação naquele momento, entendeu? Então o leite ele não é fraco. Tem uma pergunta em cima disso aí. O pessoal, principalmente algumas pessoas da área rural, dizem a mãe tem que comer muita carne que tem proteína, para o leite ter proteína, ter mais proteína. É verdade ou é mentira? Em cima dessa pergunta, deixa eu aproveitar para introduzir, fazer um adendo a essa pergunta dele, que o pessoal também comenta muito que tudo que a mãe consome ou ingere pode passar para o bebê, inclusive uma mãe fumante, por exemplo, também, vamos dizer que tudo que ela ingere ou consome, ela pode passar para o bebê através do leite materno. É verdade isso também? Aproveitando. Isso, em alguns casos é verdade, né, é verídico. A gente tem essa questão, respondendo primeiro a questão dele, né, sobre a questão da proteína. A mulher, ela tem que se alimentar de alimentos realmente que sejam nutritivos, certo? Então a proteína realmente ela é boa, sendo que ela não vai interferir na qualidade do leite da mulher, porque cientificamente é comprovado que até mesmo se essa mulher ela for anêmica, por exemplo, ela tiver um processo de anemia e desnutrição, o corpo dela vai estar trabalhando para que o leite que vai chegar na boca do seu bebê seja um leite totalmente nutritivo, independente da sua nutrição. Porque é o que eu sempre digo no consultório, eu sempre falo, independente do que você está passando aqui fora, o seu bebê ele não quer saber, ele só quer saber que ele tem que estar bem. Então ele vai sugar todas as suas proteínas, e por isso que a mulher ela tem que estar preparada e tem que se alimentar bem. Na maioria das vezes a gente pega mulheres que elas têm uma alimentação fraca, e aí é quando acontece a anemia, que fisiologicamente na gestação, no início a mulher ela já tem um processo de anemia, porque a formação da placenta, e ali tem todo o processo de nutrientes que precisa se retirar da mulher para poder formar essa placenta. Então, quando é formada a placenta, automaticamente os níveis de hemoglobina dessa mulher elas vão baixar. E aí, quando baixa, a gente fica em atenção e analisa se precisa ou não aumentar a suplementação do sulfato ferroso, que é uma das coisas também que é feita no pré-natal. Então, como ele falou, né, como o André falou, o pré-natal é o ponto de partida para que esse bebê ele nasça saudável e que a mãe também fique saudável durante todo o período gestacional e pós-gestacional, que é o pós-parto, né? E entrando, né, em uma das perguntas também que a gente recebe muito é se o leite materno é insuficiente, que na maioria das vezes o motivo dessa mulher ela começar uma fórmula ou outro leite é justamente por isso, porque a mulher acha que o seu leite é fraco ou que o bebê não está sendo nutrido pelo seu leite. Mas isso é um mito. Por quê? Porque quanto mais a mulher bota o bebê para mamar, mais leite vai vir. Porque muito disso é parte emocional. Então, se tem alguém ali sugando nas glândulas mamárias da mulher, consequentemente, o corpo dela e a parte hormonal vai entender que tem alguém precisando de nutrientes. Então, aí vai ser ativada a parte de hormonal, né? No caso, a prolactina, que é uma proteína do leite, ela vai ser ativada e aí vai iniciar
a pojadura, onde o bebê ele vai ser nutrido com aquele leite. Então, o leite ele não é insuficiente. Nenhuma mulher ela tem esse problema de insuficiência de leite. E quando, em alguns casos muito específicos, houver realmente uma diminuição do leite, é aí que nós, enquanto profissionais, entramos para poder orientar essa mulher a fazer o complemento antes dos 6 meses de vida. Que aí, na maioria das vezes, a mulher ela faz o complemento de forma errada. Por exemplo, vai na farmácia e aí compra o melhor leite que tem, né? Com o intuito de que o bebê seja nutrido, cresça normalmente, e aí inicia dando aquele leite e após dar o leite é que coloca o bebê na mama. Sendo que o complemento inicial deve ser o seguinte: a mulher primeiro coloca o bebê na mama, após o bebê não se satisfazer, aí sim ela vai colocar a fórmula, que aí existem inúmeras fórmulas que ela pode iniciar. Então, por isso da importância de uma orientação profissional para que não haja realmente o desmame precoce dessa criança, ocasionando no baixo peso ou então até mesmo na obesidade por conta da complementação incorreta. Qual a idade ideal que a criança deve, um exemplo, qual a idade limite que a criança deve estar se alimentando ainda do leite materno? Por que eu pergunto isso? Pode acontecer de ter uma determinada mãe que está levando ali o seu filho até 2 anos de idade ainda mamando. Qual o ideal? Existe um tempo limite ou enquanto o bebê quiser mamar, fica à vontade? E em cima disso também, mais uma pergunta, quando a mãe percebe que realmente está acabando o leite, é quando não está saindo mais nada? Bora lá, minha gente. Veja só, com relação à pergunta de André, o ideal é que essa criança seja amamentada exclusivamente até os 6 meses de idade, tá? Exclusivo. A gente consegue pegar a nível, porque depois que a criança nasce, a gente acompanha ela mensalmente até 1 ano de idade. Depois de 1 ano é que o espaço começa a ser maior. E a gente pega a criança com mais de 1 ano ainda sendo amamentada, tá? Só que assim, às vezes está ali depois de 1 ano sendo amamentada só por uma formazinha, às vezes, de querer substituir uma chupeta, de querer dormir, aí vamos botar no peito, mas não que assim, dizer que é o suficiente para a alimentação dela só o leite materno depois de 1 ano de idade. Não é. O ideal é que seja até 6 meses e depois de 6 meses existe a complementação, como o João Paulo falou, não é? Das formas, que ele existe, das fórmulas, e existe sim, que a gente mais quer é que a criança ela saiba comer a comida da família, tá? Que não adianta a gente querer fazer um cardápio lindíssimo, que também não somos nutricionistas, mas podemos orientar de uma realidade que a gente sabe que aquela família não vai ter. Então, o que é que a gente vai perguntar? O que é que você come em casa? Come verdura? Come feijão? Come arroz? Batata, macaxeira? Então, aos poucos, a gente também vai introduzindo esses alimentos com aqueles bebezinhos, não é? A gente não vai querer, como a gente já pegou casos de mãe que pegar com 6 meses de idade e dando carne à criança. Virgem Maria Santíssima. Não é? Como já aconteceu até na minha comunidade. Isso aí foi sério e a criança teve problemas seríssimos, sim, de infecção intestinal. A gente não vai orientar dessa forma. Mas, assim, como ele falou, quanto mais a mãe coloca a criança no peito para sugar, mais leite ela produz. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, onde minha irmã, ela amamentou o filho 3, 4 anos de idade. E a gente olhava assim, o menino, era leite excessivo. Era uma produção muito grande de leite. A gente sabia que não era o suficiente, mas ele pegava aquele peitinho só para sentir o contato com a mãe e essas coisas. Mas assim, quanto mais ela colocar no peito, mais ela vai produzir o leite. Agora, existe sim aquelas mães que, tipo, chega 1 ano de idade, chega pra gente e diz assim, eu não queria dar mais de mamar, porque eu sei que o leite não é mais ideal para minha criança. A gente tenta convencer ela que ela continue, se ela puder continuar, ela continue. Mas, caso contrário, tem mulheres que, de fato, é difícil a gente trabalhar a amamentação, porque tem pessoas que, assim, muito
com muitas objeções. Então, fica difícil a gente também trabalhar, às vezes, a cabeça dessa mulher. E ela chega e diz, eu quero um remédio para secar o meu aleitamento materno. Era isso que eu ia perguntar. Existe, tá? Existe sim uma medicação que é prescrita pelo médico, a gente não pode passar, mas existe sim a medicação que quando chega um tempo que mesmo tá com muito leite e tudo, diz assim, eu não queria mais, eu não quero mais amamentar, não tem pra que esse menino com 2, 3 anos tá mamando, não sei o quê. Dependendo do médico, ele pode colocar sim uma medicação para começar a secar aquele leite. Tá certo? E se for uma situação, Fernanda, aproveitando essa sua fala, se for uma situação onde a criança, ao nascer, ela resolve, diz, eu não quero conversa com peito, tira isso pra lá, não quero conversa com leite de peito. Se acontecer uma situação como essa, e mesmo assim a mãe esteja com uma produção muito avantajada, com bastante leite, qual o ideal? O que a mãe pode fazer? Infelizmente, André, a gente assim pode se deparar assim com essas situações. O ideal seria assim realmente convencer essa mãe, né? O primeiro passo nosso seria a gente fazer uma lavagem cerebral nela para mostrar para ela mais do que ela já teve a orientação durante todo o pré-natal. A gente relatar mesmo a importância, mas de fato existe sim mães que com 15 dias dizem, eu não quero mais e acabou essa história. Se ela tiver uma produção excessiva e ela não fizer ordem, ela vai sofrer um pouco. E se a criança não quiser pegar o peito, é um fato. Aí um tal detalhe, existe alguma contraindicação ao leite materno? Não. Não tem. Só no caso de HIV. Isso. Algumas doenças, né, como HIV, a mãe ela fica impedida de amamentar, porque aí sim pode ser transmitido através do leite. A hepatite também não? Não. Não, hepatite não. Agora, às vezes tem algumas situações de infecções sexualmente transmissíveis que a gente pega muito, como é o caso da sífilis, né? Às vezes a mãe ela fica, meu Deus, eu posso ou não amamentar? Então não tem contraindicação. A contraindicação realmente é para mães que têm ou são portadoras de HIV para evitar. E aí, mais uma vez, a importância do pré-natal. Por quê? Porque durante o pré-natal a gente faz todo o acompanhamento através dos exames laboratoriais e testes rápidos para tentar detectar alguma infecção sexualmente transmissível que possa ser transmitida para esse bebê ainda mesmo dentro do útero da mãe. Então, por exemplo, no primeiro trimestre, geralmente na primeira consulta, a gente já realiza os 4 primeiros testes que a gente tem disponível na unidade básica. São os testes de hepatite B, C, HIV e sífilis, para tentar diagnosticar ali precocemente alguma infecção sexualmente transmissível. Se algum deles der reagente, a partir disso a gente vai seguindo os protocolos para evitar que até o parto essa mulher transmita essa doença essa infecção, né, para o seu bebê. E aí, às vezes a mulher ela tem a doença, mas o bebê ele nasce totalmente saudável por conta de um pré-natal bem feito e de uma assistência integral a essa mulher e também ao seu bebê, que aí no caso é o binômio mãe-filho. Deixa eu aproveitar por aqui, Patrick, pedir ao pessoal que está mandando mensagem pra gente aqui no painel, manda o nome, tá certo? Manda o nome, tá certo? Para que a gente possa estar aqui repassando a sua pergunta aos profissionais aqui no estúdio, tá bom? Olha, a Jéssica, Patrick, ela coloca aqui o seguinte, bom dia, o aleitamento materno ameniza os sintomas das vacinas? Ele ameniza, sim, ele tranquiliza ali a criança, né, nesse momento da vacina, e é cientificamente comprovado, né, que a amamentação, ele vai sim aliviar a dor naquele momento, né? Pegando o gancho aqui de João Paulo, o município, ele tenta, né, de alguma forma sensibilizar as mães, né, para que de fato elas procurem as UBSs, né, em tempo oportuno, ou seja, dentro dos primeiros 120 dias, né, de gestação. E por que isso é importante? A gente pode prevenir algum problema ali mais à frente, né? Quando a gente tem esse entendimento, mesmo sendo 1, 2, 3, 4 gestações, né? Para a gente acompanhar, como ele disse, a questão dos exames laboratoriais, ultrassonografia, o acompanhamento ali do exame físico, né? Então é de extrema importância que essa gestante ela esteja procurando a UBS para que ocorra esse acompanhamento da forma adequada, né? Quando a gente falou, João Paulo também falou dessa questão da produção do leite, né? Que o leite é insuficiente. Então eu tive uma experiência, Nanda,
falou aí de uma experiência na família dela, me veio à mente essa experiência também na questão da produção de leite, né? Eu tinha um filho especial e toda vez que ele tinha uma crise, isso mexia com o meu emocional. Então o médico dizia assim, ele precisa do seu leite. Quanto mais você estimular ele, melhor. Né? Então era isso que acontecia, ele tinha livre demanda, né? Eu fazia com que isso acontecesse, não se tornava cansativo, porque existe essa questão também, a gente tem que primeiro confortar a nossa posição enquanto mãe, né? Enquanto nutriz, né? E levar o bebê para que ele fique também aconchegado, mas a gente tem que pensar ali na gente também, nesse momento de amamentar, né? E eu fazia essa livre demanda, no entanto, a cada momento difícil que eu passava ali com ele, o leite parecia que bloqueava, né? Então, assim, por isso que eu falo que eu pude fazer enquanto mãe ali, para alimentar o meu filho daquele leite que eu sabia e tinha consciência. Ainda não era da área, mas tinha consciência de que era um leite completo, né? Então, assim, eu acho que é um estímulo para as mulheres que podem nutrir seus filhos, né? Que estimulem, de fato, né, esse momento único aí na hora da amamentação. Quando você fala questão emocional, quer dizer, isso também interfere na produção do leite. Isso, na produção do leite. Foi até a questão hormonal que João Paulo falou aí na produção da prolactina, que é justamente a proteína que... Não interfere na qualidade, né? Isso, na qualidade não, só na produção, a quantidade. Isso, só na produção mesmo do leite materno. Deixa eu aproveitar também e perguntar o seguinte, uma situação que eu já presenciei, por isso eu vou perguntar para ver se isso é normal, se pode. O leite materno, ele só tem benefício, pelo que eu já percebi. É normal, é comum, pode, é indicado, porque tem algumas mamães que às vezes pronto, meu leite tá pouco, meu leite secou, e tem uma outra mamãe também recentemente de passar a criança para mamar no peito da outra mãe. E isso é indicado ou pode prejudicar a criança? Não pode, porque pode prejudicar. Inclusive já presenciei, né, que eu trabalhei em emergência também, já presenciei mães que estavam amamentando crianças de outra mãe. Porque ela estava doente e não podia amamentar. A criança, em alguns casos, ela pode reconhecer que não é a sua mãe, mas em alguns casos ela não vai reconhecer por conta da fome. Ela tem a necessidade de mamar. Então, o que é que pode acontecer? Aí a gente coloca a parte das doenças, porque se a criança ela está acostumada a mamar na sua mãe, que tem todos os nutrientes necessários para ela, e ela mama em outra mãe, que consequentemente está em um período de amamentação diferente, tanto a nutrição não será adequada, quanto essa criança ela tem um risco maior de adquirir alguma doença, alguma infecção. Por quê? Porque cada mama é uma mama. E a mulher, a mãe, ela foi feita para amamentar o seu filho, e não o filho de ninguém. O que é que essa mulher, para ajudar, pode fazer? Doar o seu leite. Aí sim, de forma estéril, fazendo todo o processo para que esse leite chegue com qualidade à criança que vai receber. Agora, pegar e colocar o bebê no seu peito, não pode. E nesse caso o perigo seria da criança adquirir uma doença ao entrar em contato com a mama de uma outra mãe. De outra mãe, porque às vezes a mulher, por exemplo, ela tem alguma infecçãozinha, qualquer coisa que possa, alguma doença infecciosa que possa passar a transmitir para esse bebê, certo? É o que a gente chama de amamentação cruzada, né? Isso, que não pode existir. O ideal é que ela ali entre em contato com os anticorpos da própria mãe, né? E não com a da outra pessoa, né? Perfeitamente. 11h46, 11 horas e 46 minutos. Eu vou fazer o seguinte: vamos aqui um intervalo, abrir aqui uma janela publicitária. Retornaremos já aqui com o nosso debate, a nossa entrevista nesta terça-feira. Inclusive, você pode participar pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também o nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, mande para cá. Os nossos convidados estão inteirados no assunto e vão responder o seu questionamento. Continue por aí, não saia daí, permaneça aí. Continue na sintonia 102,9 Papacassa FM. Buracos na sua rua? Lixo que não é recolhido? Esgoto a céu aberto? Lâmpadas queimadas? Badernas que tiram seu sossego? Ou qualquer problema semelhante? Denuncie, reclame, ligue para nossa redação de jornalismo 3771-1231 e solicite a nossa reportagem. Não fique calado. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacassa, com os
bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua nova casa sem juros e sem entrada. O rádio está presente na vida de todo mundo, especialmente quando o assunto é futebol. Tem o bombeiro de plantão no dia da final. E o jogo pega fogo! Fogo? Alguém falou fogo? Onde? Onde é que tá o fogo? Tem os profissionais de saúde. Driblou. E tem os pacientes deles. Segurou a bola, passou pelo primeiro, passa pra Robson na cara do gol, vai chutar na trave! Rádio no ar, em todo lugar. A SERP, Associação de Rádio e TV. Se você é cliente VCNet e gosta de assistir filmes e séries, preparamos uma super oferta para você. Por apenas R$10, tenha mais de 120 canais na palma da sua mão. Isso mesmo, mais de 120 canais por apenas R$10. Tudo isso com os canais Multishow, Fox Sport, Band Sport, HBO e os canais do Telecine para você assistir filmes 24 horas por dia. Só a VCNet tem mais de 120 canais com Telecine HBO por apenas R$10. Tá esperando o quê? Manda um zap agora mesmo pra 82 30 36 9620 82 30 36 9620. Gosta de assistir filme? Então gosta de Telecine. 24 horas por dia, filme pra se divertir em qualquer lugar. Esta é a Rádio Papacaça FM 102,9 MHz. Bom Conselho, atravessando fronteiras. Atravessando fronteiras. Papacaça Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. 11h50, 11h50, de volta aqui com o nosso debate, a nossa entrevista hoje com o pessoal da saúde. Perguntas, André Neto? Pois não? Tem, Patrick, tem por aqui. A Janaína, ela colocou aqui o seguinte: me chamo Janaína, tenho uma bebê que fez 6 meses semana passada. Até aqui só mama, muito leite. Porém, estou com um pouco de dificuldade na introdução. Ou seja, ela já tentou dar outras coisas, né, mas a bebê não quer. Começou a oferecer mamadeira, algumas frutinhas, mesmo assim a bebê só quer o peito. E como ela já fez 6 meses, tenho a dúvida que ela esteja precisando de nutrir de algo mais que eu não seja, que ela não tenha em seu leite. O que essa mamãe pode fazer, João Paulo? Inicialmente, né, uma parte que eu ia falar, né, antes de responder essa pergunta, da importância da puericultura. O pré-natal é de extrema importância para que esse bebê nasça bem, mas a puericultura, que são as consultas com a criança, é de extrema importância para que essa criança seja acompanhada até o seu primeiro ano de vida, na verdade até os 2 anos de vida, sobre o seu crescimento e desenvolvimento. E na maioria das vezes a gente tem uma dificuldade para que essa mãe ela realmente cumpra as consultas em que a gente agenda. E uma das consultas é com 6 meses, onde a gente sempre vai orientar sobre a introdução alimentar. E nesse caso, a mulher, quando tem muito leite, né, ela vai ter uma dificuldade no desmame para iniciar a introdução, porque a criança ela vai estar acostumada somente com aquilo. Então, o que é que acontece? Primeiro, ela tem que ir para a consulta com o enfermeiro para poder fazer esse acompanhamento e avaliar o que está acontecendo com essa criança, que ela não está aceitando outros tipos de alimentos, e avaliar como é que ela está ofertando essa alimentação. Porque existe isso também. Não é tipo porque chegou os 6 meses que a criança ela vai comer como um adulto. Não. Inicialmente, a gente tem que mostrar para ela quais são as formas melhores dela ofertar aquele alimento e ir mudando as estratégias. Por quê? Porque é o primeiro contato. E eu sempre falo nas consultas de puericultura que a criança tem de 6 meses até 2 anos para aprender a comer. Então esse período de 6 meses a 2 anos é o período de ouro, porque
o adulto que essa criança vai se formar, vai se transformar, diz muito sobre a alimentação dela nesse período. Então, o que é que essa mãe precisa fazer? Ir à consulta, certo? Procurar a sua unidade de saúde para avaliar o que está acontecendo com a criança, se há alguma questão na dentição dessa criança, se tem algum processo inflamatório que esteja impedindo que essa criança ela se alimente bem, e ofertar os alimentos de forma variada, seja amassado, machucadinho, e aos poucos essa criança ela vai mudando para uma alimentação mais densa, certo? Certo, tem aqui também, Patrick, participação, pessoal parabenizando a equipe que está participando. Foi não, fica à vontade. A Ana Lima colocou por ali, bom dia, super eficiente essa palestra com os profissionais da saúde sobre a amamentação. O João Paulo, enfermeiro, é um excelente profissional, e assim como também citou a Joane. Inclusive estou recebendo mensagem também por aqui, o pessoal também parabenizando a Fernanda, parabenizando ela também. Inclusive foi uma das primeiras mensagens que eu recebi aqui no painel, viu, Patrick? O pessoal mandando mensagem aqui. Tá aqui, ó, a Socorro, tá aqui, ó. Bom dia, sou Socorro Queiroz de Saloá. Quero expressar a todos da entrevista minha admiração, em especial a Fernanda, que aprendi muito com ela. Socorro, muito obrigada, viu, pela sua gratidão aqui por esses elogios. De fato, Socorro foi minha aluna e foi minha agente de saúde, né? Então, assim, não me pergunte quanto tempo eu já estou na saúde. Eu não vou confessar. Olha, só sei lhe dizer que Saloá inteiro eu trabalhei, na zona rural dele toda, certo? O primeiro PSF de Saloá foi meu, tá? Então, assim, de Saloá, aí saí, ainda hoje continuo no hospital em Saloá, sou enfermeira do hospital da unidade de lá, e desde quando vim para Bom Conselho, ainda passei um tempo aqui na Secretaria de Saúde, como coordenadora, e depois fui para minha querida Barra do Brejo, que aproveitando, eu quero mandar um abraço e um beijo bem bom, bem apertado para minha turma da UBS, minha equipe. Muito bem. E Fernanda falando aqui dessa questão de Socorro, que foi aluna dela, né? Que tem muita história para contar, e eu disse a ela que a experiência dela a trouxe aqui hoje. Olha aí, tá vendo aí? Pelo tempo já prestado de serviço. Tá vendo aí, rapaz? Isso é muito bom. E isso prova que a gente está aqui com pessoas experientes e que realmente conhecem do assunto. Quer dizer, quando a mãe procura alguma unidade, sabe que ali tem um profissional capacitado, preparado para atender e resolver o problema, não é? Obrigada, Patrícia. Isso mesmo. E aí queria também mandar um abraço, né, para minha equipe lá do Cigano, da UBS Dr. José Barbosa, agradecer também pelos ouvintes, né, que estão nos ouvindo agora nessa manhã, e um abração para minha comunidade lá, que tenho certeza que está nos ouvindo. E eu vou pegar o gancho, Patrick, também de João Paulo, né, que João Paulo, ele está há pouco tempo com a gente, né, como enfermeiro, né, e está realizando aí um excelente trabalho, né, na sua UBS e conquistando ali a comunidade. Deixa eu pegar aqui uma pergunta. Aquele leite nas primeiras horas do recém-nascido, que é um leite diferenciado, meio amarelado, porque a mãe fica até com dúvida. Então não dá, vamos esperar aqui mais um pouquinho, descarta tal, vamos chegar a esperar o próximo e tal. O que não deve fazer isso, né? Pois não, Johnny? Isso. Então, é uma sequência, né, que Deus proporcionou a gente, né? Porque assim, você pariu, você já vai amamentar, e aqueles 3 primeiros dias ele é de extrema importância, né, que é justamente o leite que é chamado de colostro, né, o primeiro leite da mãe, onde ele é ofertado ali durante 3 dias, depois de 72 horas é que começa a produção do leite mesmo da mãe, né, onde o colostro ele é de extrema importância para aquela criança. Vamos dizer que é a primeira vacina ali natural da criança, onde vai prevenir doenças, né, melhora a imunidade daquela criança. Então é de extrema importância que a gente pariu, a gente ofertar de fato, né, essa amamentação, até para ajudar na descida do leite, né, durante aquelas 72 horas. Então a gente não precisa fazer complemento, a gente precisa ofertar. E como são os primeiros dias de amamentação, a gente tem cuidado com a pega do bebê, porque isso aí vai ser o pontapé para o resultado da amamentação em si, durante o período que ela vai ter prolongado ali de amamentação. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a pega,
a posição que a gente vai estar, a posição que a gente vai colocar o bebê, lembrando que o bebê sempre tem que estar com a boca bem abertinha, né, com o lábio para fora, abocanhando toda essa parte escura da mama, que é a areola, né, para daí então se começar essa amamentação, né, para ser um momento tranquilo para a mãe e para a criança, porque a gente sabe que incomoda quando a criança não faz a pega adequada e que, em consequência disso, a gente tem ali uma rachadura, que é a fissura, né? Então, é de extrema importância que a gente tenha esse cuidado da pega para que a gente tenha uma amamentação garantida aí, onde não cause nenhum problema para a mãe e para o bebê. E quando essa mãe ela apresentar assim, algum problema do tipo, é importante sim ela acionar logo o seu agente de saúde para que ela chegue o mais rápido possível dentro da unidade de saúde. Porque uma vez ela não fazendo uma amamentação correta e essa mama ela ficando engurgitada, pedrada, como a gente costuma dizer, essa mãe ela vai começar a apresentar sérios problemas. Essa mama vai começar a ficar avermelhada. Essa é como eu sempre digo assim, é uma comparação. Quando a gente deixa uma comida muito tempo na geladeira, o que é que ela faz? Ela estraga. Então, a mesma coisa é a questão do leite materno. A gente não pode deixar aquele leite, porque quando ele está pedrado ali, ele vai formar um processo inflamatório ali naquela mama. Vai ocasionar febre. Vai ocasionar febre. E eu já vi, na minha comunidade, não aqui, mas eu já vi mama sendo drenada, certo? Com coleção de secreção, que precisou drenar, e essa mãe sofreu bastante por conta de uma amamentação que foi, assim, de forma errada. Tá? E aí, nesses casos, na maioria das vezes, nesse momento que a mulher, infelizmente, ela cessa a amamentação por conta desse problema e desse trauma. E aí, o manual do Ministério da Saúde de Gestação de Alto Risco, ele diz que nós, enquanto profissionais, e a mulher como um todo, né, e seu apoio familiar, tem que tornar e deve tornar a gestação e o período pós-parto um momento positivo. Então, por isso que a orientação, ela vale ouro e ela vai prevenir essas intercorrências. E aí, o papel do agente de saúde é extremamente importante. Por quê? Porque a gente está lá na unidade e às vezes a gente não sabe o que é que está acontecendo lá fora. E o agente de saúde é importantíssimo nesse papel de buscar a dúvida do paciente, de fazer esse elo entre a comunidade e o profissional que está lá dentro, seja o enfermeiro, o médico, o dentista, o profissional que seja, para tentar ajudar e sanar as dúvidas dessa paciente. E aí é quando a gente vai estar realizando a visita puerperal para estar orientando e, se for o caso, até mesmo encaminhando para um serviço de maior complexidade para que ela possa ter a atenção necessária. Muito bem. Só lembrando, essa questão do apedramento, como a gente fala, né? A gente tem muito cuidado, porque muitas mães, elas acabam fazendo as compressas, as famosas compressas, né? E isso não é indicado, né? Então, a mãe tenha cuidado, de fato, procure a sua UBS para orientação, porque vai ser demonstrado ali para ela como é que ela vai fazer essa ordenha, essa massagem manual, para que alivie aquele momento para ela, né? Então, se ela está com a mama bastante engurgitada, né? Cheia ali de leite. Então, a gente precisa fazer primeiro essa massagem manual em movimentos circulares, da auréola para cima, né? Isso, para ordenhar o leite e assim facilitar a mamada da criança. Porque às vezes falam assim, a criança não está pegando, né? Não pega no peito, mas essa pega. Por que será? Então precisa se fazer uma avaliação. Talvez seja porque, falar no ditado popular, né? A mama esteja cheia. Tá? Então a gente tem que fazer uma ordenha manual ali, né, para poder isso ajudar e facilitar na próxima mamada, né? E como o Fernanda bem falou aí nessa questão de que isso pode causar processos infecciosos, né? Então, antes que isso aconteça, a gente de fato procure a UBS, bem falado aí pelos dois, na questão do agente de saúde que faz esse elo, né? Procurar o seu agente de saúde para que isso seja evitado, né? O quanto antes, para que ela continue fazendo a sua amamentação ao seu bebê de forma adequada.
Joane Cavalcante, João Paulo e Fernanda Tenório, obrigado pela aceitação do convite. Suas considerações finais, pois não, Fernanda? Ai, que bom. Eu estava até dizendo aqui que a gente precisa de outros momentos. Verdade. Aqui, né? A saúde, ela precisa, assim, mostrar mais um pouquinho a sua cara, como a gente diz, né? Então, tem muitos temas importantes que a gente precisa também trabalhar com a população. Então, aqui, em nome de Joane, também eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, agradecer a André e a Patrick por esse momento, né? E dizer que eu estou também à disposição, qualquer orientação que você, no momento que queira que a saúde esteja para participar, estou de portas abertas, como disse, para participar desses momentos. Só agradecimento a todo mundo. João Paulo, por Ezequiel. Gostaria de agradecer, né, o convite da rádio, né, no nome de vocês dois, da coordenação, né, no nome de Joane, agradecer por esse momento e realmente pelo reconhecimento e que a gente está disponível de segunda a sexta-feira, disponível na unidade para estar prestando todos os serviços à comunidade, certo? Muito obrigado. Coordenadora da Atenção Básica, muito obrigado. Hein? Obrigada a vocês mais uma vez, né, de portas abertas aí para receber a Secretaria de Saúde, a gestão municipal, né, e em nome de Socorro Marinho, a gente agradece por esta oportunidade, agradece aos profissionais da UBS, um abraço também para todos aqueles que estão nesse momento na ativa dentro de suas UBSs. Nós temos hoje, se eu não me engano, aqui só eu olhando o cronograma, 6 unidades que estão trabalhando com agosto dourado, né? E passar também para a população que nós teremos um momento de encerramento, né? Que acontecerá dia 17, agora desse mês, lá na antiga creche dos idosos, onde é o CRAI Santa Terezinha, né, nós estaremos fazendo um encerramento ali com diversas ações em saúde voltada tanto para a mãe como para o bebê, né, encerrando esse momento do agosto dourado, né, como forma simbólica, na verdade, porque a gente faz esse acompanhamento diário nas UBSs, né, do nosso município. Hoje nós estamos com 16 UBSs, 2 pontos de apoio funcionando, todas as UBSs com seus profissionais médicos e enfermeiros atuando, né, na unidade para bem atender a população. Muito bem. Então, qualquer dúvida pode procurar uma unidade e resolver o seu problema. Vem aí o Tocando Bola na sequência. Encontro marcado amanhã, 7 da matina, no Jornal Completo, 8 horas no nosso show da manhã. Obrigado pela sua audiência. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até amanhã. Tchau. Continue na sintonia. 102,9. Papa Caça FM.